A chegada repentina e inesperada de Caroline, tia de Cody e Becky, causou ondas de choque em Hope Valley. Sentada no café com Abigail, Caroline explica que ela e a mãe das crianças, Wydia, eram irmãs. Seus pais renegaram Wydia quando ela fugiu com o pai de Becky e Cody. Caroline estava em Paris quando soube que sua irmã havia morrido em um acidente de carro. Ela voltou para casa e contratou um investigador para rastrear as crianças. Caroline agora quer mudar as crianças para sua propriedade em Davenport. Abigail fica arrasada ao saber que Caroline quer levar os filhos. Percebendo a mudança, Caroline pergunta incrédula: "Você não achou que eles ficariam aqui?" Abigail, ainda cambaleando, diz que não sabe o que pensar agora. Caroline diz que voltará à noite para encontrar as crianças. Lá fora, Nora Veri e Henry Gowen caminham de braços dados ao dobrar a esquina para recuperar o carro de Henry. Ao se aproximarem do carro, eles veem Jack e Bill vasculhando o veículo de Gowen. Assim como Henry exige saber o que eles estão procurando, Bill remove um pequeno saco de espigões de árvore do banco de trás. Os espinhos são os mesmos usados para sabotar a fábrica de Leigh Coulter. Jack informa Henry que ele precisará acompanhá-lo, algemando e prendendo do outro lado da cidade. Fight e Edith saem do mercantil carregando sacolas de suprimentos para os colonos. Jack também está lá ajudando a carregar suprimentos, e, sentindo que algo está incomodando Edith, ele pergunta se está tudo bem. Ela diz a ele que, embora não queira ser ingrata, o fato de ele falar com seu exemplo marido, Roy, não lhe deu esperanças. Jack ainda acredita que Roy vai mudar de ideia, mas Edith educadamente pede que ele não faça mais nada. Enquanto a carroça se afasta, Jack se vira para Fight e admite que errou. Reconhecendo que seu coração está no lugar certo, Fight diz a ele que às vezes é preciso mais do que apenas palavras para fazer alguém mudar. Saindo do salão, Rosemarie e James Addison discutem o próximo filme, The Reluctant Bride. James não é apenas um grande fã de seu trabalho, mas Rosemarie também pode ser a chave para salvar a foto. James originalmente encerrou o filme quando a atriz principal pediu demissão após receber uma oferta de um contrato maior com uma empresa rival. Mas, em vez de desligar o filme, James agora quer que Rosemarie assuma o papel principal. James acredita que Rosemarie tem tudo para ser uma estrela, e diz a ela que, com a oportunidade certa, ela poderia ter uma carreira e tanto. Caminhando de volta para o café, Elizabeth e Abigail discutem a chegada de Caroline e seus planos de mover Cody e Becky para Davenport. Quando voltam ao café, ficam surpresos ao encontrar Caroline e as crianças sentadas juntas. Cody corre imediatamente para Abigail e pergunta se é verdade que eles vão morar com Caroline. Abigail dá uma olhada profunda e diz que sim, antes que ele saia correndo escada acima. Em seu quarto, com os olhos marejados, Cody diz a Abigail que não quer ir embora. Abigail tenta consolá-lo, prometendo escrever, visitar e manter seu quarto exatamente como está agora. No andar de baixo, Caroline admite para Elizabeth que não achava que sua chegada causaria tantos sentimentos feridos. Percebendo que sua sobrinha e seu sobrinho estão profundamente chateados com a perspectiva de se mudar, Caroline se volta para Becky e a convida para o café da manhã no dia seguinte. Na mina, Jack devolve dinheiro que Roy havia deixado para Edith. Jack explica que Edith não queria o dinheiro, mas acha que Roy deveria continuar tentando. Exasperado, Roy diz que não estava pronto para se estabelecer e que eles nunca deveriam ter se casado. Roy está convencido de que é tarde demais para ele e Edith, mas Jack acha que eles ainda têm uma chance. Jack tenta encorajar Roy a pelo menos falar com Edith, mas Roy não vê sentido. Só então Jack puxou o medalhão de Edith com a foto de Roy e seu filho. Jack diz ao jovem que ele não precisa ser o pai ou marido perfeito, ele só precisa tentar. No salão, Abigail confronta Caroline com raiva sobre a cena em sua casa. Ela e Caroline concordaram que Abigail contaria às crianças sobre Caroline e a mudança para Davenport. Abigail diz a Caroline que, apesar de ser tia, ela não parece saber o que é melhor para as crianças. Abigail diz a Caroline que mudar as crianças para Davenport não é, em sua opinião, uma boa ideia.
Caroline, sentindo-se tolerada o suficiente, dá a Abigail até terça-feira, para fazer as malas das crianças, e, se Abigail não ficar satisfeita com isso, Caroline promete que eles podem ir embora mais cedo. Na manhã seguinte, no café da manhã, Caroline faz o possível para conhecer a sobrinha e o sobrinho. As promessas de Caroline, de que Cody pode continuar jogando beisebol, e que Becky pode ter um novo guarda-roupa rosa pouco convencem as crianças. Embora resignados com seu destino, nem Cody nem Becky estão entusiasmados com a perspectiva de vida em Davenport. Só então Elizabeth chega para apressar as crianças para a escola. Enquanto as crianças vão embora, Elizabeth olha para os pratos deles, e vê que quase não comeram. Caroline também percebeu que não é a comida que as crianças não gostam. Elizabeth explica que Cody estava apenas começando a se ajustar e fazer amigos, enquanto Becky acabava de descobrir sua paixão por ciências e matemática. É então que Caroline explica que a ciência e a matemática não farão parte do futuro de Becky. A temporada social está prestes a começar e Caroline pretende apresentar Becky como estreante. Elizabeth tem certeza de que eles encontrarão tempo para as duas coisas, mas Caroline tem certeza de que ser uma estreante é muito mais importante do que estudar matemática e ciências. Elizabeth é então deixada para contemplar uma jovem tão talentosa sendo privada da oportunidade de uma educação. Perto do banco, o gerente, o Sr. Jenkins, explica a Jack que, com tantas pessoas fazendo saques, o banco corre o risco de fechar, assim como a serraria. Jack garante ao Sr. Jenkins que ele estará lá, se algo acontecer. O Sr. Jenkins agradece, e o chama de lado para uma palavra pessoal. Ele se desculpa por não poder aprovar o empréstimo que Jack queria para a compra das terras do Sr. Besser. Com as coisas na serraria tão difíceis, o banco foi forçado a reduzir os empréstimos. Na verdade, eles emitiram apenas um empréstimo este mês, e isso ocorreu apenas porque a pessoa foi capaz de fornecer metade do pagamento inicial em dinheiro. A pessoa que garantiu o empréstimo foi ninguém menos que Barrett, o capataz da serração. Ouvir a notícia de que Barrett tinha uma grande quantidade de dinheiro, apesar do fechamento imediato da usina, levanta bandeiras vermelhas. Depois de sua conversa com o Sr. Jenkins, Jack imediatamente vai contar a Bill o que ele descobriu. Há muito eles suspeitavam que o sabotador era um homem interno, e saber que Barrett está cheio de dinheiro parece apontá-lo como novo suspeito. Agora é óbvio que Gowen foi criada, e que o culpado também está pagando Barrett para sabotar a fábrica. De volta ao mercado comercial, Elizabeth vê Caroline fazendo algumas compras e aproveita a oportunidade para conversar com ela sobre Opp Valley e o que a cidade realmente tem a oferecer. Ela então direciona a conversa para os planos de Caroline para Becky. Desde que soube que se tornaria uma estreante, Becky se tornou retraída e taciturna. Quando Elizabeth pergunta sobre seus planos para Becky, Caroline diz a ela que não quer ver Becky jogando fora sua vida como sua mãe fez. Caroline então explica que sua irmã se casou com um homem abaixo de suas posses. O sentimento é muito familiar para Elizabeth. Ela diz a Caroline que Becky tem um verdadeiro dom, e que a rejeição de seus sonhos por Caroline a fez desistir da escola e seu desejo de andar novamente. Elizabeth implora a Caroline que vá à feira de ciências para ver em primeira mão o talento de sua sobrinha. Na floresta fora da cidade, Barrett amarra seu cavalo a uma árvore antes de se aproximar de Tommy Nortridge. Tommy entrega um envelope cheio de dinheiro antes de pedir uma atualização do plano. Barrett diz a ele que não vai demorar muito até que Leigh Coulter saia do mercado. Tommy diz a Barrett que assim que comprar a fábrica, ele vai promovê-lo a capataz de todas as suas fábricas na área. No momento em que se incrimina, Jack emerge do mato, espingarda na mão. Ele diz aos homens que seu negócio será muito difícil de fechar de uma cela de prisão. Barrett imediatamente foge com Jack em sua perseguição. Bill então emerge das árvores e, antes que Tommy Nortridge possa escapar, Bill o leva sob custódia. Mais adiante na trilha, Jack persegue Barrett, pondo fim à operação do sabotador. De volta ao salão, a notícia de Barrett e Tommy Nortridge chegou aos ouvidos de Nora Avery e Henry Gowen. Enquanto Nora está aliviada, Gowen ainda está furioso com sua prisão anterior.
Henry está convencido de que Bill não vai parar de assediá-lo, até que ele seja destruído. Ele também não está, nada satisfeito com a atitude de Nora sobre todo o caso. Embora agora ela esteja divorciada de Bill, ela ainda acredita que ele é um homem honrado. Ela continua a dizer a Gowen, que toda essa situação, foi apenas um erro inofensivo. Henry não aceita, e exige que Nora escolha ele, ou Bill. Sentada no escritório de Leigh, Rosemarie contempla uma decisão impossível. Por um lado, ela tem a oportunidade única de realizar seus sonhos em Hollywood. Rosemarie sabe que, na sua idade, esta pode ser sua última oportunidade de fama, mas ela também sabe que a fama tem um custo. Ao olhar para Leigh, ela sabe que, neste caso, o preço da fama pode ser o amor de sua vida. Leigh, mesmo que relutantemente, diz a Rosemarie que ele entende, e que se ela realmente acha que precisa, então ela deve ir. Rosemarie tenta se convencer de que voltou entre as fotos, mas tanto ela quanto Leigh sabem que ela não pode prometer isso. Ela diz a Leigh que ele não está tomando essa decisão mais fácil. Leigh olha nos olhos dela e diz a ela que talvez o melhor que ele possa fazer é não dificultar as coisas. De volta ao acampamento, Jack está ocupado ajudando Edith com suas tarefas. Apesar de ela pedir que ele pare de ajudar, Jack se recusa, dizendo que não vai parar quando for algo que lhe interessa. Ele se desculpa por ter alimentado suas esperanças para Roy e pergunta se está tudo bem se ele voltar ao trabalho. Ela acena com a cabeça, mas antes que Jack possa se mover, uma voz grita dizendo: "Esse é o meu trabalho." Quando Edith se vira, ela vê seu exemplo marido Roy. Em meio às lágrimas, ele pede o perdão de Edith. Embora ele ainda não tenha certeza se pode ser um bom marido, ele quer que eles sejam uma família. Edith segura o bebê e pergunta se Roy gostaria de conhecer seu filho. Ele acena com a cabeça, e a família compartilha seu primeiro abraço. No dia seguinte, a sala de aula de Elizabeth está cheia de projetos de ciências de seus alunos. O juiz está entusiasmado com todos os projetos impressionantes, mas ele imediatamente se apaixona por Becky. Ainda mais impressionante do que o modelo é o domínio de Becky dos princípios de engenharia que compõem seu projeto e modelo de trabalho. A juíza comenta o quão avançado está o nível de seu trabalho antes de conceder a ela a fita de primeiro lugar. O juiz diz que mesmo que não ganhe na última rodada, Becky deve se matricular em uma faculdade técnica que possa desenvolver seu talento. O juiz então pede a Becky para se juntar a ele na liderança da classe para uma foto. Becky hesita novamente, mas com uma pequena ajuda de sua colega de classe, ela se levanta e atravessa a sala para sua foto. No dia seguinte, grande parte da cidade se reuniu na barraca de ônibus para se despedir de Becky e Cody. Enquanto Cody dá um abraço de despedida em Abigail, ele implora que ela não a deixe ir. Ela luta para conter as lágrimas antes de dizer a ele que precisa. Observando a cena, Caroline percebe o grande erro que está cometendo. Ela dá um passo à frente e diz às crianças que elas não precisam ir. Ver as crianças em Hope Valley com os amigos e a nova família convenceu Caroline de que o melhor para elas é ficar onde estão. Os dois filhos ficam com Abigail, e, se Becky não ganhar a bolsa, Caroline e o marido vão pagar para que ela frequente a melhor universidade do país. Só assim, Becky, Cody e Abigail são uma família novamente. Quando a lua nasce sobre a igreja, Rosemarie senta-se sozinha em seu traje de noiva. Leigh se aproxima e vê que as luzes e a tripulação se foram. Toda a equipe fez as malas e saiu depois que Rosemarie disse ao Sr. Addison que ela não poderia partir para Hollywood. Mesmo que as imagens em movimento sejam o futuro, Rosemarie percebeu que seu futuro está em Hope Valley. Mas nem tudo está perdido para Rosemarie, porque Leigh tem outro papel para o qual ela seria perfeita. E então, ele se ajoelha e pega a mão dela. Olhando em seus olhos, ele pede a Rosemarie em ser sua esposa. Com um sorriso radiante, ela diz a ele que sim, é claro.